Bom dia, gente. 10 para 7, chegando no trabalho. Mas me lembrei de falar uma coisa para vocês ontem. Eu estava numa live ontem e alguém falou assim: ah, então você é a favor do voto da Erika Hilton porque ela votou contra a pena maior para crimes hediondos. E aí eu falei assim: mas quais são os corpos, né, que vai ser condenado nesses crimes hediondos? E aí alguém falou assim: ah, mas Suzane Rutherford, sei lá como é o nome daquela mulher, ela pagou pela pena dela. Eu digo de verdade, ela pagou, porque toda pessoa que comete um crime hediondo precisa pagar pela sua pena. No entanto, eu estava observando e eu vi a vida dessa menina. Ela se protegeu, vivendo uma vida missionária, depois uma vida lésbica, depois o Gugu teve no programa lá, ajudou, fez uma série de coisas. Na época, é claro que ele queria também visibilidade para o programa dele, mas ela tentou enganar ele de alguma forma lá, conseguiu algumas coisas. Isso é próprio de que pessoas que têm problema, tá certo? Falando do jogador de futebol que matou a mãe do filho, cortou em pedacinhos e deu pro cachorro comer, tá aí. Num... Tava dando entrevista um dia desse na Record, e aí não gostou da entrevista, não gostou das perguntas que foram feitas, tá vivendo num bom condomínio, uma vida boa. A Suzane, ela saiu casada com um médico, tá certo? Depois de tudo isso que ela passou, ela tá com a vida tranquila, casada com um médico. Mas será que pessoas negras vão ter essa mesma oportunidade? Eu nunca matei meus pais, eu nunca fiz nada do que ela fez. Trabalho a vida inteira, tenho mais ou menos a mesma idade que ela, né? Talvez um pouco mais. Nunca pude ter filho, nunca pude ter uma série de coisas que ela conquistou depois que ela saiu. Isso é o pacto da branquitude, né? Brancos casam com branco, rico casam com rico. Mesmo ela tendo perdido a fortuna dela todinha, ela tá vivendo uma vida tranquila, viajando com o marido, com o filho, enfim, enteado e etc. Vivendo sua vida, tá certo? Porque é aquela coisa, né, de que os brancos se compactuam. Mesmo uma mulher criminosa, eu vou me casar com ela e construir minha vida ao lado dela. Ela é criminosa, mas ela é branca. Ela é criminosa, mas ela tem passabilidade, é criminosa, mas enfim, né? E aí vamos adiante, né? A gente teve uma mulher que cortou o marido também, um chinês, aí na época descendente de chinês. Aí um empresário cortou em pedacinhos. Ela tá dirigindo Uber, vivendo a vida dela com tranquilidade. Tem todo o direito de refazer mesmo. Mas o que eu tô dizendo, será que pessoas pretas, né, que saírem desse mesmo contexto, vai ter a mesma possibilidade? E foi isso o voto da Erika Hilton, né? Não preciso nem perguntar para ela, eu sei que o voto dela foi em relação a isso, né? A pensar, né? Os crimes hediondos, quais são os corpos que vai sair dilacerado, acabado, destruído, que vai ter a pena máxima, que vai ser encarcerado com esse voto? Quais são os corpos? Né? Porque a gente está vendo os corpos brancos aí que cometeram crimes hediondos, que foi para a cadeia, que saiu antes da pena, por bom comportamento, etc. Mas acontece com pessoas pretas, brancas, com pessoas brancas. Tem advogado para rever o caso, tem mídia, tem apresentador, tem, enfim, uma série de pessoas que vai dar possibilidade dele sair e dele reconstruir a vida. E corpos negros, vai, né? É o que eu te digo. Se a gente, sem fazer nada disso, sem passar por todas essas questões, a gente já tem uma vida difícil sendo uma pessoa, digamos assim, teoricamente, que estamos livres, fora, vivendo em sociedade, a gente já tem uma vida muito mais difícil sem cometer o crime hediondo. Imagine cometendo um crime hediondo. E eu acho que todo crime deve ser punido, tá certo? Eu não tô a favor do crime, não. Eu só tô dizendo para vocês, partilhando para vocês como é que funciona. Quando eu olhei a vida de Suzane, eu digo, meu Deus, a menina fez o que fez, aprontou como aprontou, foi a vida inteira palco para mídia, né? Com a vida religiosa, né? A falsa vida religiosa, depois vivendo um relacionamento lésbico, aí sai, um médico vai lá na prisão, né? Ela conhece o médico, casa, tem um filho, tá com uma vida maravilhosa, viajando pelo Brasil todo, bem casada, e eu, né? Não cometi crime de onde tô aqui, preta, trabalhando, dando um pau da porra, não tem um médico que olha pra mim, né? Não me casei, não tive uma vida, não tive filho, porque tô sempre trabalhando. Como é que eu vou ter filho? Quem é que vai cuidar? Como é que eu vou sustentar esse filho? Quem é que vai cuidar pra mim? Né? E aí eu vi uma pessoa dizer, ah, mas preto tem que diminuir a quantidade de filho que tem, pobres. Então diminuindo. À medida que é informado, à medida que é educado, à medida que tem possibilidades, e à medida que a mentalidade, que eles vão para uma educação.
né? Porque pessoas pretas não pode diminuir filho porque elas não são educadas para diminuir. Porque o Estado não fornece saúde e prevenção para elas da mesma forma que a branquitude tem acesso a tudo isso, né? A educação sexual, a prevenção de filhos, a saúde do bairro chega. Então, se você observar as pessoas pretas, minha mãe teve 8 filhos, minha tia teve 2, que é 10 anos mais nova do que minha mãe. Minhas irmãs, cada uma teve uma. E 3 não tiveram nenhuma. E no meu caso, de mim, mais 2. Porque não puderam ter. Né? E porque está sempre preocupada com a educação, com a formação. É à medida, né, que a formação chega. E eu não posso dizer que pretos não podem ter filho, não. Preto pode, tem o direito. Quer dizer que só corpos brancos têm direito de ser mãe, de maternar. Até porque eles não cuidam. Quem cuida é a gente, né? De ver a beleza da maternidade, porque parece, e eu até entendo algumas pessoas que não podem ter por conta da dificuldade, ou porque passaram por um trauma, pessoas pretas que não querem ter, não é a sociedade que tem que impor que ela deve ter, né? Porque eles tiveram todos os acessos, todas as informações, todas as políticas públicas a favor, porque eles têm dinheiro, e dinheiro esse que eles herdaram historicamente, foram privilegiados historicamente, agora eles vão determinar que corpos pretos não podem ser mãe, ou determinar os corpos pretos quantos filhos eles devem ter. É sobre isso, gente. Precisa pensar. A gente tem o Tico e o Teco para poder pensar, tá certo? O Tico e o Teco para poder pensar. E a gente não vai acolher tudo que todo mundo fala o tempo todo sem questionar nada não, porque a gente é capaz de pensar. Beleza? Bom dia.